Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do medo da rejeição. É um dos temas que eu trato aqui nesta minha obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico. Eu posso ler um bocadinho até do capítulo O Medo da Rejeição. O medo da rejeição é o individualismo, portanto este é um individualismo diferente, é um individualismo intelectual e terapêutico, não é o individualismo tradicional, portanto ele procura contrariar até as tendências inconscientes do próprio ego enquanto sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, dentro dos enquadramentos em que prejudica a felicidade das pessoas, embora garanta de uma forma ou de outra a sobrevivência e a reprodução da espécie. Então, o medo da rejeição é um dos que mais bloqueia a capacidade de uma pessoa ser exatamente ela mesma, sendo esta uma das prioridades do individualismo intelectual e terapêutico. A pessoa acaba por ter medo de ser ela mesma, respeitando ao máximo a sua essência, porque tem medo de ser rejeitada pelas outras pessoas, porque tem medo de não satisfazer as expectativas que as outras pessoas poderão ter por si. Este medo vem do ego, enquanto sistema de sobrevivência, vem da energia sexual que tem como prioridade conquistar os outros, de uma forma ou de outra, o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado, e da falta de autoestima. Todas elas são variáveis de peso e precisam bastante da nossa atenção. Este medo da rejeição pressupõe o medo da dor, tem causas e gera consequências. Até se enfrentar o medo da rejeição, até se resolver as causas do medo da rejeição, nunca se poderá ser verdadeiramente feliz, nem praticar minimamente o individualismo intelectual e terapêutico. Esta abordagem do individualismo intelectual e terapêutico. Este é o capítulo 54. Portanto, o medo da rejeição, ele tem causas e tem consequências, como eu falo aqui neste capítulo. Eu não li o capítulo todo, uma pessoa pode aprofundar, adquirindo o exemplar e lendo o resto da obra. Portanto, o medo da rejeição, ele tem causas no sentido em que o nosso ego é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Portanto, a rejeição não é propriamente algo que o nosso ego queira porque não é boa para garantir a sobrevivência e a reprodução da espécie. Tanto em termos de rejeição de potenciais parceiras, por exemplo, parceiros, seja o que for, como a rejeição, por exemplo, de um grupo em que se uma pessoa, por exemplo, estava numa caverna e era rejeitada pelo grupo, ficava mais permeável a falecer, digamos, prematuramente. Portanto, ficava mais insegura. De facto insegura, não apenas insegurança em termos interiores. Portanto, nós temos um ego, que é um sistema de sobrevivência, que serve para garantir, por exemplo, garantir que uma pessoa vai buscar abrigo. É um sistema inconsciente, as pessoas não se apercebem. A pessoa vai buscar abrigo, vai buscar alimento, vai buscar água, vai buscar a reprodução, não é? Porque isso é importante para a sobrevivência e a reprodução da espécie, digamos assim, estou-me a repetir. E esse é que está formatado com base no medo. O medo da dor, o medo da morte, o medo da rejeição. Portanto, há um outro pormenor muito importante. Além deste ego tentar uma realização de fora para dentro, não é? Por comparar tudo aquilo que a pessoa tem de fazer para sobreviver e reproduzir é algo que tem de ir buscar fora. Não é? Tipo, o alimento tem de ser buscar lá fora, a água é preciso ir buscar lá fora, o abrigo é algo que se tem de construir fora. Não é? A reprodução tem de ser com alguém que está lá fora, portanto está tudo lá fora. Este é que está formatado para a tentativa de realização de fora para dentro. E o problema e o pior é que ele, depois, uma pessoa acaba por levar isso para tudo na vida, não é? A pessoa não tem autoestima, tem de ser os outros a dar estima, não é? Portanto, esse ego formatado para o medo da rejeição, ele vai estar, se ele estiver muito ativo, a pessoa vai estar sempre com medo de ser rejeitada. E depois há um pormenor muito importante, que era o que eu ia dizer há bocado. Aquilo que uma pessoa não tem dentro, inconscientemente a pessoa vai buscar fora. Acaba por acontecer naturalmente. Por exemplo, se eu não tiver autoestima, naturalmente e inconscientemente eu vou buscar essa estima lá fora. E é o meu ego que leva a fazer isso, é um processo inconsciente. Ora bem, eu não gosto de mim, eu não me aceito, eu não me reconheço, eu não me valorizo, então eu vou fazer tudo, e este é um processo inconsciente, para que a outra pessoa valorize, para que a outra pessoa aceite, para que a outra pessoa reconheça a outra, os outros, seja o que for. Portanto, se eu não tiver autoestima, eu naturalmente terei mais, ou potencialmente mais, medo da rejeição. E outro pormenor, se eu estiver muito dominado pela energia sexual, por este ego, não é? Porque ele tem de garantir a sobrevivência e a produção da espécie. Se eu estiver muito dominado por ele, eu vou estar muito dominado pelo medo da rejeição. Porque a rejeição de potenciais parceiras ou parceiros, ou seja o que for, ela não vai ser boa para a minha reprodução. Estão a perceber? É um processo inconsciente. Portanto, ao ter a energia sexual muito dominante na minha vida, em vez de ser eu a controlar a energia sexual a controlar-me. O Tantra Yoga é das poucas escolas filosóficas e espirituais do Oriente, do passado, que ainda existe, não é? Que ajuda a pessoa a controlar a energia sexual em vez de ser controlada por ela. Portanto, eu dou a sugestão de estudar o Tantra Yoga, por exemplo. Enquanto a pessoa não controlar a energia sexual, a pessoa é controlada por ela. Portanto, naturalmente, a pessoa que é muito dominada pela energia sexual, pelos impulsos sexuais, que pode até ter uma compulsão sexual, a pessoa estará naturalmente formatada para o medo da rejeição.
Porque a rejeição não vai ser boa para, digamos assim, mesmo um processo inconsciente para a sua reprodução ou para a busca de parceiras ou de parceiros. Portanto, outro pormenor muito importante, se eu não tiver autoestima, naturalmente eu irei buscar fora. E farei de tudo para satisfazer expectativas, para que as outras pessoas gostem, para que as outras pessoas aceitem, para que as outras pessoas valorizem. Estão a perceber? A carência interior acaba por... o nosso ego projeta-nos para fora. Em vez de eu me dedicar, e se é mais confortável, demora mais tempo a trabalhar-me interiormente para desenvolver autoestima, o que é mais fácil para o meu ego é os outros fazerem isso. Os outros trazerem darem-me aceitação para eu me aceitar. Então, os outros gostarem de mim para eu gostar de mim. E depois outro pormenor, por exemplo, o vazio interior, a solidão, que normalmente está muito relacionada com a falta de autocentragem e com a falta de autoestima. Muito dificilmente uma pessoa que tem autoestima verdadeiramente sente um vazio interior ou sente solidão, porque as duas coisas estão interligadas. O processo de autocentragem envolvido com uma verdadeira autoestima não é eu ter uma cara bonita e as outras pessoas gostam da minha cara bonita e eu acho que tenho autoestima porque acho que tenho uma cara bonita. Não, a autoestima, isto é uma camada muito superficial da cebola. Vamos imaginar, há uma cebola, a autoestima a verdadeira é que está lá no meio da cebola. O resto são camadas e a autoestima com base na estética sexualmente atraente, estão a perceber? Isso é a camada mais exterior da cebola, não é propriamente autoestima. Portanto, autoestima não é eu olhar ao espelho e gostar da cara que eu tenho e ela ir envelhecendo. Vou deixar de gostar de mim, eu cada vez gosto de mim porque a minha cara está a envelhecer ou porque eu estou no processo de envelhecimento notável da vida, entre aspas, numa linguagem mais chinesa, oriental. Não, autoestima é uma coisa muito mais profunda. Portanto, se eu não tiver autoestima, se eu não, há uma grande relação, por exemplo, a falta de autocentragem, porque o nosso ego empurra-nos para fora. O nosso centro passa a estar fora, o nosso centro passa a estar fora e não dentro. E essa falta de autocentragem terapêutica, que eu trato muito nesta obra Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico, leva naturalmente a uma dependência emocional dos outros, portanto a uma falta de independência emocional, a falta de autoestima no fundo, e também, e não só, e a uma falta de... A pessoa tem um vazio interior. Sempre que a pessoa perde o próprio centro, e a pessoa deixa de se trabalhar interiormente, a pessoa naturalmente começa a sentir-se vazia. Porque no fundo o sentimento de vazio e de solidão, porque é diferente de solitude, tem a ver com o facto da pessoa não estar bem dentro de si, que a pessoa não estar centrada dentro de si, que a pessoa não se desenvolver interiormente. E a pessoa não ter autoestima. A pessoa não está habituada a estar consigo mesmo. A pessoa está habituada a criar personas, alter egos, que façam com que as outras pessoas valorizem, que as outras pessoas aceitem, que as outras pessoas valorizem até em termos sexuais. Onde reparar que muitas vezes as pessoas criam a ilusão de que eu tenho de trabalhar a minha autoestima. Muitas vezes a orientação que muitos terapeutas dão é trabalhar a autoestima através imaginando uma cebola das cascas mais à superfície, não é? Que é, não tenho autoestima, tenho de ir à cabeleireira, tenho de tratar das unhas, tenho de cuidar da barba, ou seja o que for. Mas isso é uma parte muito, muito, muito superficial que chega quase a não ter nada a ver com a autoestima. Mas a não ter nada a ver com a autoestima. Que a autoestima é um processo muito mais profundo de interiorização e de autocentragem. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção do processo inconsciente. A maior parte da preocupação que as pessoas têm de cuidar da beleza externa tem a ver com os outros. Por muita ilusão que a pessoa crie, por muito que a pessoa diga que não é, tem a ver com os outros. Porque se não houvesse espelhos, a pessoa não veria como é, veria mais de si mesmo. É preciso ter a noção disto e desconstruir isto. Porque depois as pessoas pensam que estão a desenvolver autoestima. Não continuam sem ter autoestima nenhuma. Continuam um vazio muito grande. E como cuidam da atração ou da estética corporal sexualmente atraente, como cuidam da exibição de beleza e de poder para a dança do acasalamento humano, que eu trato também nesta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual Terapêutico, as pessoas pensam que cuidar daquilo que é bom para a dança do acasalamento humano é cuidar da autoestima. E não imaginam que este processo de ir e de vencer, entre aspas, na dança do acasalamento humano, na competição sexual, dentro dos próprios pares, que isso aí é ter autoestima, que ser vencedor e ganhar as outras pessoas e destacar-se em relação às outras pessoas, isso é ter autoestima. Porque esse é o processo inconsciente que está lá. Quer uma pessoa admita, quer não admite. E o medo da rejeição tem a ver também com isso. A pessoa não tem dentro, a pessoa mesmo quando tenta cuidar da autoestima, cuida de uma forma muito superficial, que é quase não tem nada a ver com a autoestima. E quando dá por si, já está em relacionamentos tóxicos que a pessoa não tem independência, a pessoa não sabe estar com ela mesma. A pessoa não tem independência intelectual, independência emocional, não tem verdadeiramente autoestima. Porque a pessoa sempre trabalhou nas camadas mais externas da cebola, digamos assim. E o processo de interiorização, de autocentragem, para trabalhar a força interior, para trabalhar a humildade, a coragem, todas essas virtudes emocionais e intelectuais e seja o que for, que uma pessoa precisa, individuais, pronto, uma pessoa queira desenvolver. Se a pessoa não tiver um processo de autocentragem terapêutica,
Se a pessoa continuar a criar ilusões, e ilusões até terapêuticas, a pessoa não irá libertar-se até do medo da rejeição. Porque este medo da rejeição, para além de ser uma determinação inconsciente do próprio ego, ele também é consequência de carências interiores e de coisas que não estão resolvidas interiormente. Porque se uma pessoa tiver medo da rejeição e começar a desenvolver autoestima, uma camada desse medo da rejeição começa a dissipar-se e a perder força. Se a pessoa desenvolver autoestima, se a pessoa desenvolver, libertar-se do sentimento de solidão, do vazio interior, se a pessoa começar a desenvolver a humildade, a coragem, virtudes assim, interiores com muito peso, a pessoa naturalmente o medo da rejeição começa a ficar muito. Deixa de ter poder sobre a própria vida. Porque essa é a grande questão. Portanto, é um processo inconsciente determinado pelo próprio ego, enquanto sistema de sobrevivência e reprodução da espécie. Ou uma pessoa volta para dentro num processo de autocentragem, de desenvolvimento interior, ou a pessoa continua a ser permeável a tudo, a não aceitam, reconhecem, não reconhecem, valorizam, não valorizam, gostam, não gostam.